Olá, pessoal, vamos dar continuidade aí sobre o segundo reinado? Então, nós chegamos ao fim do segundo reinado no Brasil, e nós vamos ver aí a monarquia entrando em crise, né? Aí nós temos uma charge de Ângelo Agostini, e ele mostra, né, o advento aí da República com a crise da monarquia. Então, nós temos 1889, 15 de novembro, a proclamação da República. E a gente vai ver nessa aula aqui quais foram os motivos, os fatores, né? Quais foram as questões que geraram, né, a crise do Dom Pedro II, aí segundo a própria charge do Ângelo Agostini, né, que foi da Revista Ilustrada de 1882. Vale lembrar que a monarquia, ela era segurada, né? A monarquia, ela era, como podemos dizer, sustentada por três grupos muito importantes. A monarquia era sustentada pelos fazendeiros, a monarquia era sustentada pelos militares e pela igreja. A igreja é uma sustentação ideológica, os militares sustentavam a monarquia dentro de uma função do exército de proteção, e os fazendeiros eram um sustento mesmo econômico, uma vez que a principal economia era o café, tá? Aqui, na segunda metade do século XIX, nós percebemos que o Brasil vai viver tanto transformações econômicas quanto transformações sociais. Na economia, nós vamos ter a entrada do café no cenário econômico mundial, né? Não só num cenário mundial, mas também num cenário nacional, nós vamos ter um consumo disso no Brasil, né? Além de um mercado para exportação, nós temos também um mercado interno. O Brasil vai ser responsável pela metade da produção mundial. Então, nós vamos ver a importância da economia cafeeira, ainda latifundiária, ainda monocultora, né? Ainda voltada para mercado externo. Lembrando que no 13 de maio de 1888, a gente tem aí a abolição da escravatura e a implantação de uma mão de obra imigrante. Que mudança vai ser essa? Quais serão as transformações na sociedade? O café vai criar o que a gente chama de um novo grupo social, né? Os barões do café são aqueles que vão deter o monopólio, vão deter o poder político. Tanto que a proclamação da República em 1889, ela vai inaugurar um período chamado República Velha, em que a maior parte desse processo político, desse governo, vai estar nas mãos desses barões do café até 1930, com a Revolução e a Era Vargas. Outra coisa importante, outra mudança muito importante, na segunda metade do século XIX, é a transição da mão de obra escrava para imigrante livre e assalariada. Uma mão de obra livre e assalariada é uma mão de obra que traz recursos para a atividade comercial. Mão de obra livre é mão de obra consumidora. A mão de obra imigrante, de certa forma, ela traz essa questão da mão de obra assalariada e livre, mas ela também traz uma ideia dentro da sociedade da época de um branqueamento da população brasileira, que até então a maior parte era formada por negros, tá? Que outras transformações nós vamos ter? Uma modernização com o surgimento das ferrovias, bancos, a iluminação a gás, tá? Então nós vamos experimentar e vamos viver na segunda metade do século XIX esse processo de modernização. E uma curiosidade que eu coloquei para vocês, de uma outra transformação que nós vamos ter, é que o sorvete chega ao Rio de Janeiro, bem como o hábito de as pessoas saírem para comer fora. Aquele hábito de, vamos a um restaurante comer fora, é outra mudança para a sociedade. É lógico que nós percebemos isso muito mais uma elite que vai ter esse privilégio do que a população menos favorecida. Mas é uma curiosidade bacana da gente perceber, né, da gente ver aí que essa coisa da introdução de um hábito que é o sorvete, que perdurou na sociedade, e também essa questão de, vamos comer fora, ou seja, vamos no restaurante comer hoje, né? Aqui você tem, só voltar um pouquinho, uma imagem, vou voltar a outra seta aqui, da República, e viva a República, né? O processo republicano é uma charge mostrando essa ideia
de república, e nós temos aqui algumas características dessa época, né? Primeiro, o Brasil na segunda metade do século XIX era uma instituição assim, bem anacrônica, né? Bem diversificada. Existia uma anacronia muito importante aqui nessa para ser observada, né? Existiam dois lados. O governo imperial não conseguia acompanhar as mudanças dessa época, tá? O governo não consegue acompanhar essa modernização. O comércio foi estimulado, casas bancárias foram criadas junto com outros serviços urbanos. Então você percebe que essa modernização, ela também vai exigir trazer a ideia de uma república. A população crescia nas cidades, né? Os setores médios da sociedade, eles cresciam. Então, você percebe nesse contexto uma modernização do qual o governo ele não vai conseguir acompanhar e não vai conseguir caminhar junto. Então, estava tudo preparado para quê? Para as ideias republicanas. Estava tudo preparado para a gente concretizar a república. Você vê aí, né, a monarquia já velha, arcaica e uma república nova. Afinal de contas, nós ainda éramos a única nação em todo o continente americano que tínhamos um regime político monárquico, enquanto os demais eram república. E você sabe o que é a república? Né? Nós vamos conferir a resposta com Tiradentes, que morreu em 1792, após participar do movimento A Inconfidência Mineira, né? Ele fala aí, ó, é um sistema de governo onde um ou vários indivíduos são eleitos pelo povo, exercendo o poder por tempo determinado e servindo aos interesses do povo. Aí o outro responde, trem bom, sou. Aí é onde a gente para questionar, né? É um governo de um ou vários indivíduos eleito pelo povo, atendendo aos interesses do povo. E muitas vezes nós percebemos que não é bem assim que acontece, não é verdade? Quais são as fases, né? A queda da monarquia, fatores, motivos, causas, né? Aí a gente tem uma conversinha aí, né? O governo vai cair. Já briguei com os fazendeiros e com a igreja. Quem mandou criar questões militares? Então nós vamos ver quais são os motivos aí, né? Aqui pelo mapinha a gente já vê que um dos, né, dentre os motivos é a questão de que nós não éramos república, né? Você vai perceber aqui, ó, Colômbia, Equador, Peru, isso aqui, essa mesinha representa uma urna, onde o povo escolhe o seu representante. E você vai ver aqui que o Brasil, 1822, ele era uma monarquia, então, ou seja, não tem participação alguma do povo. Então, o primeiro movimento é o republicano. Afinal, nós somos da América e queremos ser americanos. O que quer dizer? Nós somos da América e queremos ser republicanos, assim como todo o restante da América. Enquanto o restante do continente elegia o seu representante mediante o voto, nós tínhamos um Brasil com uma monarquia hereditária. Quando tem início o movimento republicano? 1870, com a fundação do Clube Republicano, e a fundação também, a criação do jornal A República. E através desse clube, através desse jornal, nós vamos ter o lançamento do Manifesto Republicano. A principal ideia do manifesto: somos da América e queremos ser americanos, que eu acabei de citar. Qual é o intuito? O intuito é dizer que nós queremos nos tornar uma nação republicana, porque o restante da América, ele era republicano e nós ainda éramos aquela arcaica política monárquica absolutista, porque ainda existe poder moderador, tá? Em 1873, nós temos aí a fundação do Partido Republicano Paulista, o PRP, na cidade de Itu, São Paulo. Então, nós temos a figura de fazendeiros do café que vão defender a descentralização política, ou seja, gerar autonomia. Sair daquele modelo absolutista centralizador e defender uma república onde nós temos a descentralização política e cada província, cada município vai escolher o seu representante. Isso é república, tá? É a participação do povo. Segundo motivo, segunda questão, a gente chama de questão militar. A questão militar tem a ver com a participação do exército na Guerra do Paraguai. Os soldados vão para a Guerra do Paraguai, os soldados eles voltam vitoriosos dessa guerra
E o que eles queriam ao chegar ao Brasil era o reconhecimento por parte do imperador sobre o trabalho que foi feito, né? A vitória que foi feita. Eles queriam reconhecimento, eles queriam o aumento dos seus salários, que é o aumento do soldo, eles queriam indenização para as viúvas e para aqueles soldados que foram mutilados na guerra e não teriam mais condições de trabalhar. Eles queriam, inclusive, a abolição daqueles negros, daqueles escravos que lutaram na guerra no lugar de seu patrão. Acontece que quando eles chegam ao Brasil, o reconhecimento que eles têm fizeram mais que essa obrigação. Fizeram mais do que obrigação em defender o território brasileiro e não tiveram esse reconhecimento. O Exército, então, ele passa a exigir uma maior participação política. Ter esse reconhecimento é ter também uma maior participação política, além da insatisfação com esses baixos salários, porque eles esperavam reconhecimento. Então, eles vão até a imprensa, como a gente colocou aqui, criticar a monarquia. Ao criticar a monarquia, eles são punidos. Aí vem a punição. Em 1883, a gente tem um caso aqui do tenente-coronel Sena Madureira. Ele recebe lá na escola de tiro de Campo Grande o jangadeiro Francisco Nascimento. Esse jangadeiro era contrário ao tráfico de negro e símbolo da campanha abolicionista. Então, você percebe que a mentalidade do exército ela vai pendendo para a questão republicana, né? Quando a notícia na imprensa levou ele, né? Quando chega, a imprensa vai mostrar, né, que ele foi levado, ele foi punido, foi transferido para o Rio Grande do Sul. Né? A notícia na imprensa de que ele recebe o Francisco Nascimento, que era um idealista da abolição, acaba fazendo com que ele fosse punido e transferido para o Rio Grande do Sul. Em 1885, a gente tem um outro caso do coronel Cunha Matos, que ele vai se utilizar da imprensa também para defender da acusação de desonesto. Né? A punição, ele vai ser punido também, vai gerar esse mal-estar entre os militares e o governo. Ou seja, o exército está ali para obedecer, ele não está ali para se manifestar, ele não pode ir na imprensa, ele não pode falar contra o governo. Né? Então, isso já gera, nesse momento aqui, o não reconhecimento, a não participação política, o não aumento dos salários. Né? Isso gera esse mal-estar, acompanhado pela punição, porque eles vão até a imprensa criticar a monarquia, isso gera um mal-estar e o governo perde, o rei perde o apoio dos militares. Então, nós temos o lançamento de um manifesto em defesa da honra militar. Aqui, o Dom Pedro II perde o apoio. Aquele pilar escrito exército, ele vai perder. Né? Aqui a gente tem uma imagem da questão militar, mais uma crítica com relação a essa questão militar. E aqui eles estão dando para o Marechal Deodoro da Fonseca, você vê que esse cara aqui representa o Deodoro da Fonseca. Então, falando, agora vai lá e faz a República. Na verdade, a República foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E existia um certo problema aí, né? Porque o Marechal era amigo do Dom Pedro II. E eu não imaginar nunca que ele imaginaria que o próprio amigo seria aí o algoz da proclamação da República. Então, de um lado você vê a igreja, você vê os fazendeiros, aqui no fundo você vê os militares dando essa missão. Acreditava-se que a proclamação feita pelas mãos dos militares não provocaria desordem no Brasil, tá? Após a Guerra do Paraguai, olha só, os militares aqui querem nem saber do monarca e vai, República vou ver. Então, você percebe que aquele exército em defesa da monarquia agora vai se imbuir de ideais republicanos, tá? Agora olha outra aqui, olha que legal isso aqui, né? Já imaginou, já pensou se a internet estivesse bombando na época em que o Brasil foi proclamado república? Olha a pergunta. Uhul, 1 milhão de curtir na página do Brasil República no Facebook. Pesquisa aí, liberdade, liberdade, tá bombando no YouTube. Brasil não é mais monarquia. Acho que não. Né? A hashtag perdeu Dom Pedro II está em primeiro no Twitter. Se fosse hoje, né, isso seria instantâneo a notícia. Naquela época, a gente demorou demais. Naquela época, quando a República foi proclamada, muitos da população que estavam ali vendo o Marechal proclamando a independência, a República, achavam que era meramente um desfile militar, uma parada militar.
custou a cair a ficha, porque, mais uma vez, uma grande manifestação, uma mudança na estrutura política do Brasil e a não participação popular. Foi assim na independência do Brasil, agora na República também. Outro motivo, a questão religiosa. A questão religiosa ela tem a ver com a maçonaria, tá? Em 1824, nós vamos ter a união da Igreja e do Estado naquele regime de padroado e de beneplácito. A gente chama geralmente do padroado, mas são duas palavrinhas, padroado e beneplácito. O padroado, o imperador permitia a escolha de clérigos, e o beneplácito tem a ver com as ordens que vinham do Vaticano para o Brasil. Elas só aconteceriam, elas só iam vigorar mediante o consentimento do imperador. Então, toda e qualquer ordem dada pelo Papa para se cumprir no Brasil, primeiro passava pelo consentimento do imperador. Se ele consentisse, ok. Se ele não consentisse, nada feito, tá? A questão romana citada aqui faz o Pio IX declarar guerra contra a maçonaria, né? A bula Silabus, que proíbe permanência de membros da maçonaria dentro das organizações eclesiásticas. Lembrando que dentro do processo de questão romana do Papa Pio IX, a gente vai lá na unificação italiana, porque lá na unificação italiana, quando o Estado italiano foi unificado em 1870, o que acontece? A Garibaldi e o Conde Cavour vão unificar os territórios da igreja, os estados pontifícios. O Pio IX fica de bico, o Pio IX não aceita, se diz prisioneiro do Vaticano, e começa aqui também uma característica, uma briga contra a questão da maçonaria, que era uma instituição que ninguém conhecia, falava que tinha a ver com o demônio por causa do bode, por causa do preto, porque não se sabia e não se sabe até hoje o que de fato é uma instituição, a gente sabe que é filantrópica, é uma instituição secreta, né? E o Papa Pio IX vai mandar uma ordem dizendo, ó, está proibida a maçonaria no Brasil. Está proibido qualquer membro da maçonaria dentro da igreja. E o problema é que os bispos de Olinda e Belém cumpriram a ordem do Papa sem o consentimento do imperador. Eles acatam a ordem do Papa e acabam sendo presos porque eles não tiveram o consentimento do imperador. 2 anos depois, eles são anistiados. E mesmo assim, o monarca perde o apoio da igreja. Chegava-se ao fim o apoio, a aliança que existia entre a igreja e o Estado. Então, ele perdeu o pilar do exército, agora ele vai perder o segundo pilar, que é a igreja. Outro motivo, a gente vai ver aí a princesa Isabel assinando a questão, né, a Lei Áurea, a questão abolicionista. Ela tem a ver com fazendeiro, né? Por quê? Porque quando a Lei Áurea é assinada, o que vai acontecer? Os negros são libertos. E o fazendeiro? Como que o fazendeiro vai fazer? De repente tem uma ordem e diz, os negros estão livres. E aí? E aqueles que ainda não tinham feito a transição da sua mão de obra escrava para a mão de obra imigrante? A região do Vale do Paraíba, por exemplo, vai demorar muito mais tempo do que a do Oeste Paulista, né? Já havia um processo dessa abolição desde quando foi criado o fim do tráfico, Bill Aberdeen, sexagenário e por aí vai, até chegar definitivamente em 1888. Né? Quer dizer, há uma desestabilização porque o imperador ele vai perder o apoio da elite escravocrata. O que fazer agora? Os fazendeiros, eles esperavam que, no mínimo, pagasse-se uma indenização pela perda dessa mão de obra, o que não foi feito, tá? Aí você vai vendo aí que os pilares que sustentavam esse monarca, eles vão chegando ao fim. Ele vai perdendo o apoio da igreja, o apoio do exército, o apoio do fazendeiro. Os fazendeiros se autodenominaram republicanos do 13 de maio. Ou seja,
para lembrar que a República, ele perdeu o apoio do fazendeiro em função de uma abolição, em função de uma liberdade, de uma indenização que não foi paga, de um fazendeiro que ficou aí a ver navios, vamos assim dizer, e ele perde o apoio dessa elite, né? Os principais segmentos que o apoiavam, que nós vimos lá naquela primeira slide, que sustentavam o imperador, ele vai perder a igreja, o exército e os fazendeiros. Então, nós temos, no dia 15 de novembro de 1899, a implantação da República, que é considerada o primeiro golpe aí que nós temos do governo republicano. É o primeiro golpe militar, né? Por quê? Porque foi feito por um marechal. Os militares deram esse golpe. Aí você tem aqui o Correio do Povo, 15 de novembro de 1889, Rio de Janeiro. Viva a República Brasileira! Viva o Exército, viva a Armada, viva o povo brasileiro. Você tem aí do jornal carioca Correio do Povo a proclamação da República, que é considerada esse primeiro golpe aí, ok? Na próxima aula a gente dá mais, vai dando continuidade aí, por hoje é só. Nós fechamos aí esse momento da monarquia no Brasil, a crise, né, republicana, ou melhor, a crise da monarquia que vai inserir aí o processo da república, e nós vamos perceber no decorrer que não vai mudar muita coisa, né? O poder vai continuar na mão dos barões do café, o poder vai continuar nas mãos da elite, o negro vai continuar sendo discriminado, não aceito na sociedade, a gente vê isso, né, até os dias de hoje, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau.